Falando de ISO, como que a gente vai controlar sem ter que necessariamente olhar a imagem? Porque muitas vezes quando a gente olha a imagem, o que está na foto não é exatamente o que se vê. Isso é muito comum em fotografia digital, onde se está olhando direto no display. A forma de se controlar isso é através da fotometria, né? Observem o nosso fotômetro. Toda vez que você aperta aqui o obturador, o fotômetro vai abrir a medição. Aqui no branco ele está marcando em 2. Se eu colocar ele no preto, ele vai ficar menor que 3, ou seja, totalmente preto. Isso é aquele caso que nós falamos no curso, né, do noivo e da noiva, um vestido de preto, outro de branco. O importante é você saber onde o fotômetro está marcando. Nesse caso, ele está medindo somente no centro. Por isso que a marcação no branco está assim e no preto está assim. Isso é muito útil quando você quer registrar somente um determinado ponto da fotografia e ignorar a luz de todo o resto, seja ela escura ou clara. Mas se você quiser a média de todo, você tem que abrir as configurações da sua câmera e escolher um ponto de medição diferente. Esses 3 desse modelo de câmera que nós estamos vendo são os que nós estudamos no nosso curso, que é o pontual, o que eu estava utilizando, o matricial, ou seja, que vai medir em torno do ponto central, e a medição matricial para todo o ambiente, tá ok? Bem, qual que é a vantagem desses outros modos aqui? É que eles vão medir além do ponto de foco, o entorno desse foco, tá ok? E no caso do matricial vai medir toda a cena. Vamos observar novamente o nosso urso. Mais uma vez estou apontando para o ponto branco, mas o marcador agora está bem próximo do centro. Se eu passar para o ponto escuro, o negro, agora ele está bem próximo do 3. Se eu marcar no ponto escuro ou negro, agora ele vai ficar bem próximo do 3, observem, porque ele está medindo não só o ponto onde está o foco, mas também os pontos ao redor, ok? Assim a gente consegue ter uma visão ideal do que será a medição que a gente precisa. Bem, nesse caso aqui a gente está vendo que está um pouquinho escuro, vamos diminuir a velocidade aqui. Opa, o nosso medidor está marcando o local certo. Faça a foto e seja feliz. E aí você pode fazer as várias alterações até a gente chegar na medição ideal. Ok, gente? Bacana. Bem, Carlos, eu estou na condição em que a luz muda, ou eu vou precisar fazer vários ajustes na medição. O que você tem que fazer? Procure o ponto onde você vai ter a luz principal, né? E pegue um cartão cinza para você fazer a medição. Nessa luz, você vai colocar o cartão cinza na frente da lente, como nós estamos fazendo aqui. Ó. Né? Coloca a lente na condição normal, coloque, né, sobre a medição da nossa luz aqui e faça a medição. Bem, você não tem o cartão cinza, pode usar a própria mão. A mão é o que mais aproxima. Você coloca a mão e faz a medição. Nesse caso aqui, 1/15. Pô, tá muito lento. Vamos fazer o quê? Aumentar um pouco o ISO. 3.200. Opa, nossa cena está clara, mas agora a gente pode aumentar a velocidade para a velocidade ideal. Olha que bacana. Vamos colocar também, fechar um pouquinho o obturador, né? O diafragma, obturador. E aí aqui, ó, 7.6, 6.7. Luz ideal agora na nossa condição de luz principal. Assim, eu consigo marcar e saber exatamente qual é a configuração da câmera ideal para aquela condição de luz. Carlos, eu tenho que colocar sempre no meio? Eu tenho que colocar sempre no meio? Não. Eu posso colocar para cima ou para baixo. Eu é que vou definir quantos que eu quero naquela cena medida. Ok, gente? Bem, falando um pouco de ISO, é isso que a gente tem. A gente pode fazer os vários ajustes e ter a configuração ideal de iluminação para a cena, lembrando da questão da velocidade e do obturador. Agora, como que a gente faz para ter esse conjunto, para ler esse conjunto? É através do fotômetro. O fotômetro é essa marca que vocês verem aqui que vai variar.
ok? E além do fotômetro, o que mais que eu tenho? Eu tenho o histograma. O histograma, como nós já dissemos, ele vai mostrar uma leitura de toda a cena, mostrando no terço da direita os tons claros, no terço da esquerda os tons escuros e no centro os tons médios, onde que o balanço de branco ideal seria eu ter o equilíbrio entre o máximo e o mínimo de um e do outro. Nesse caso aqui, eu tenho tanto os pretos como os brancos estourados, mas eu tenho meu ponto médio zerado. Se eu fizer a soma dos três, eu vou ter um ponto médio ideal. Bacana? Então aqui a gente consegue observar aqui a leitura, né, de todo o meio aqui. Se eu mudar aqui meu ponto de leitura aqui de medição aqui, eu vou ter um pouquinho de variação aqui no meu ISO, tá vendo aqui, ó? Conforme eu vario o meu ponto de leitura lá. Agora meus negros subiram totalmente, meus tons escuros, né? Agora meus tons claros subiram totalmente. Então eu sempre vou ter o histograma mostrando exatamente a medição do que está na tela ou que está sendo registrado pelo filme. Bacana, gente? O próximo ponto agora nós vamos falar de temperatura de cor para o próximo exercício, beleza? Falou, gente. Até a próxima.